A brutalidade da cena era quase inimaginável. Evidências de uma luta, uma enorme poça de sangue manchando o chão e sinais arrepiantes de crueldade deliberada. A autópsia do corpo revelou horrores indescritíveis. Indícios de uma luta violenta, agressão sexual e profundas contusões no pescoço, compatíveis com estrangulamento. Houve ainda um ato supremo de crueldade. Após estrangular a vítima, o autor do crime duvidou que ela estivesse morta e decidiu também cortar-lhe a garganta. À medida que os investigadores reconstruíam suas últimas horas, cada nova evidência aprofundava o mistério. Os detetives se depararam com uma teia emaranhada. Quanto mais se aproximavam da resposta, mais sombria a história se tornava. Essa tragédia de grande repercussão se espalhou por toda a cidade, deixando os moradores com medo de sair de casa. Queridos espectadores, por favor, não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Gabrielle Brittany Udlaki nasceu em 1º de abril de 2003, em Nevada, EUA. Ela cresceu na pequena cidade rural de Spring Creek, onde desenvolveu um profundo amor pelos animais, especialmente cavalos. Desde muito jovem, Brittany demonstrou um talento natural para a equitação, participando frequentemente de eventos locais de rodeio. Era conhecida por sua personalidade extrovertida e por seu forte vínculo com a família, especialmente com o pai, que compartilhava sua paixão por cavalos. Brittany tinha um forte espírito aventureiro e adorava passar tempo ao ar livre, explorando as vastas paisagens de Nevada. Na escola, Brittany era uma aluna dedicada, conhecida por sua gentileza e natureza amigável. Tinha um amplo círculo de amigos e estava sempre disposta a ajudar os outros. Apesar de seu sucesso no rodeio, Brittany também sonhava com uma carreira fora do esporte, talvez na área de cuidados com animais ou medicina veterinária. Crescendo em uma comunidade unida, Brittany estava sempre cercada de familiares e amigos. Passava muito tempo com seus irmãos mais novos, ensinando-os a cavalgar e a aproveitar a vida ao ar livre. Sua família frequentemente a descrevia como uma jovem brilhante, carinhosa e cheia de vida. A vida de Brittany parecia cheia de promessas, e seu futuro era promissor, enquanto ela aguardava ansiosamente para se formar no ensino médio e seguir seus sonhos. Brittany e sua família mudaram-se para a charmosa cidade de Elko, Nevada, em 2010, deixando Spring Creek para trás quando seu pai, Jim Udlaki, aceitou um emprego lucrativo em uma empresa local de mineração. Elko, com seu charme sereno e acolhedor, parecia o cenário ideal para uma vida plena, um lugar onde comunidades unidas prosperavam e a beleza natural era abundante. As paixões de Brittany incluíam a equitação, um passatempo que encontrava o cenário perfeito nas amplas paisagens de Elko. A cultura da cidade, profundamente enraizada na pecuária e nas tradições de rodeio, combinava com seu espírito aventureiro. Longe de ser limitada por normas de gênero, esses passatempos eram compartilhados tanto por meninos quanto por meninas, o que acrescentava um charme despretensioso à personalidade de Brittany. Sua personalidade radiante e amor pela vida a tornaram uma figura querida na comunidade. Com pouco mais de 1 ano de diferença de idade, os irmãos compartilhavam uma conexão especial, frequentemente participando de interesses comuns e apoiando-se mutuamente. A dinâmica familiar era de calor humano e resiliência. Mesmo quando as inevitáveis tensões da vida levaram os pais de Brittany ao divórcio, Jim e Alicia conduziram o processo com elegância e respeito mútuo. O foco principal deles continuou sendo garantir um ambiente estável e amoroso para os filhos. Alicia mudou-se para perto e o ex-casal trabalhou em harmonia, compartilhando as responsabilidades parentais e mantendo comunicação constante. Essa abordagem protegeu Brittany e James dos impactos emocionais mais duros da separação e permitiu que prosperassem. Crescendo nesse ambiente acolhedor, Brittany desenvolveu-se como uma jovem equilibrada e com princípios. Seu senso de independência e disposição para assumir responsabilidades tornou-se evidente desde cedo.
Seja ajudando os pais nas tarefas domésticas ou assumindo a liderança no rancho, Britney demonstrava uma maturidade notável. Aos 17 anos, suas habilidades na equitação e no manejo de gado eram excepcionais. Sua ética de trabalho e dedicação lhe renderam admiração tanto da família quanto dos vizinhos. Por mais que prosperasse em contextos práticos, também abraçava sua curiosidade juvenil, experimentando moda e maquiagem como muitas adolescentes. Seu comportamento alegre e sua natureza bondosa a tornavam popular entre seus colegas, mesmo que suas ambições a destacassem. Após o ensino médio, Britney aspirava a estudar psiquiatria, movida por uma profunda compaixão por aqueles que enfrentavam problemas de saúde mental. O sofrimento dos outros a afetava profundamente, alimentando seu desejo de fazer a diferença. No entanto, apesar de seu caráter moral forte e objetivos admiráveis, Britney enfrentou desafios. Em 2020, tornou-se alvo de bullying na escola. Segundo sua melhor amiga, a hostilidade parecia ter raízes em ciúmes e inveja, principalmente de outras garotas que ressentiam a combinação de beleza, inteligência e gentileza de Britney. A situação se agravou a ponto de Britney passar a estudar em casa, mas ela não deixou que esse revés a abalasse. Através das redes sociais, Britney cultivou um pequeno, mas sólido, círculo de amigos que a valorizavam pelo que ela realmente era. Ela se dedicou ainda mais às suas paixões, incluindo as corridas de cavalos, onde se conectou com pessoas que compartilhavam interesses semelhantes. Foi nesse período que conheceu Bryce Dickey, um jovem um pouco mais velho que rapidamente se tornou uma parte significativa de sua vida. O vínculo deles, construído sobre respeito mútuo e valores compartilhados, floresceu em uma amizade próxima. Enquanto Bryce parecia nutrir sentimentos mais profundos por Britney, ela o via como uma figura protetora, quase como um irmão mais velho. Eles passavam muito tempo juntos, e Britney se afeiçoou à família de Bryce, fortalecendo ainda mais a ligação entre eles. Apesar das dificuldades que enfrentou, a resiliência e o otimismo de Britney nunca vacilaram. Suas experiências a moldaram como uma pessoa compassiva e determinada. Britney também desenvolveu um grande interesse pela conservação ambiental, inspirada pela beleza natural que cercava sua cidade natal. Ela se voluntariava em organizações locais dedicadas à preservação dos ecossistemas da região, direcionando sua energia para causas em que acreditava. Seja plantando árvores ou educando crianças mais novas sobre sustentabilidade, os esforços de Britney reforçavam sua crença em causar um impacto positivo no mundo ao seu redor. No dia 8 de março de 2020, Britney e seu amigo próximo, Bryce, combinaram de se encontrar, como faziam com frequência, para um dia tranquilo juntos. Naquela mesma tarde, o pai de Britney, Jim, que tocava guitarra em uma banda local de rock, tinha um ensaio. Britney, sempre apoiando a paixão do pai pela música, juntou-se a ele antes de seu encontro com Bryce. Sua energia alegre iluminou a sala de ensaio enquanto ela conversava com os membros da banda e até cantava junto em algumas músicas. Orgulhosa do talento do pai, Britney convidou Bryce para assistir ao ensaio. No entanto, Bryce se atrasou e perdeu a apresentação. Ele pegou Britney mais tarde, com planos de levá-la para sua casa, assistir a um filme e depois deixá-la em casa. Estava combinado que Britney estaria de volta às 19h30, a tempo da chegada do pai após o ensaio. No entanto, quando Jim chegou, encontrou a casa escura e silenciosa. Chamando por Britney, não obteve resposta. Uma rápida busca confirmou que ela não estava lá. Preocupado, tentou ligar para o celular dela, apenas para descobrir que estava desligado, algo incomum e alarmante. Britney era conhecida por ser responsável. Sempre avisava a família se iria se atrasar ou se a bateria do telefone estava fraca. Seu silêncio repentino acendeu um alerta imediato. Jim entrou em contato com seu filho, James, para ver se ele sabia onde Britney estava, mas James também não tinha ideia. Cada vez mais preocupado, Jim decidiu ligar para Bryce, que havia sido a última pessoa a vê-la naquele dia. Bryce explicou que, depois de passarem algumas horas na cidade, ele havia deixado Britney na escola, onde ela se encontrou com um jovem que ele não conhecia.
Bryce então foi embora, presumindo que Britney estivesse segura. Essa revelação chocou Jim. Por que Bryce deixaria Britney com alguém que ele não conhecia, especialmente quando tinham planejado assistir a um filme juntos? Bryce descreveu o homem como um jovem alto, de pele clara, com aparência de cowboy. Ele também mencionou que o homem dirigia uma caminhonete Ford F-150 verde, antiga. A inquietação de Jim aumentou. Nenhum dos amigos ou conhecidos de Britney correspondia a essa descrição, e ninguém que eles conheciam possuía tal veículo. Bryce, aparentemente tomado pela culpa, entrou em contato com James após sua conversa com Jim, expressando arrependimento por não ter garantido o retorno seguro de Britney. Ele afirmou que Britney havia insistido em ficar para encontrar o jovem, mas agora temia que algo tivesse dado errado. A família, agarrando-se à vaga descrição do estranho, passou a noite inteira tentando localizar Britney. Ligaram repetidas vezes para o seu número, mas caíam sempre na caixa postal. Jim e James percorreram as ruas de carro, passando pela escola, áreas próximas e pelo centro da cidade, na esperança de encontrar qualquer sinal dela. Também entraram em contato com amigos e conhecidos de Britney, na esperança de que alguém soubesse onde ela estava. Uma amiga de Britney forneceu a primeira pista significativa. Pouco antes do desaparecimento, Britney havia mencionado alguém chamado JT. Ela não havia dado detalhes sobre ele ou sobre a relação que tinham, mas parecia que planejava encontrá-lo naquele dia. Essa pista trouxe tanto urgência quanto mistério à busca da família. A família denunciou o desaparecimento de Britney à polícia na manhã seguinte, mas foi recebida com ceticismo inicial. Os policiais sugeriram que Britney poderia ter fugido ou estar com amigos e que voltaria sozinha. Mas a família de Britney sabia que isso não fazia sentido. Esse comportamento era totalmente fora do seu padrão. Ela não tinha histórico de fugas, problemas comportamentais, uso de drogas nem conflitos familiares que pudessem motivar tal atitude. Britney era uma jovem centrada e responsável, que sempre mantinha os entes queridos informados. A ansiedade da família aumentava a cada hora que passava. Jim e James continuaram procurando incansavelmente, enquanto Alicia, mãe de Britney, fazia inúmeras ligações para qualquer pessoa que pudesse fornecer uma pista. A menção a JT tornou-se central nos pensamentos deles. Se JT fosse realmente a pessoa que Britney havia ido encontrar, ele poderia ser a chave para descobrir seu paradeiro. Com o passar dos dias, a família Ujlak se recusava a perder a esperança. Distribuíram panfletos com a foto de Britney e a descrição da caminhonete Ford F-150 verde. A pequena cidade de Elko, normalmente tranquila e unida, estava tomada por preocupação e especulações. Muitos moradores se uniram às buscas, vasculhando áreas de mata próximas, prédios abandonados e ranchos remotos. Jim, profundamente inquieto, revisitou cada detalhe de sua última interação com Britney naquele dia no ensaio. Ele não conseguia se livrar da sensação de que havia algo estranho no relato de Bryce. Por que Bryce, um amigo de confiança, deixaria Britney sozinha com um estranho? Enquanto isso, a menção a JT revelou outro aspecto da vida de Britney que seus pais não conheciam totalmente. Ela era ativa nas redes sociais e havia ingressado recentemente em um grupo dedicado a entusiastas de cavalos. Era possível que JT fosse alguém que ela conheceu online, talvez outro cavaleiro ou participante de rodeio. Alicia e James começaram a vasculhar os perfis de Britney em busca de pistas, interações recentes, mensagens ou publicações que pudessem apontar para essa figura misteriosa. Mas, infelizmente, não encontraram nada. Os entes queridos de Britney não conseguiam se livrar da terrível sensação de que seu desaparecimento repentino escondia algo sinistro. Era totalmente incomum ela desaparecer sem avisar, e cada momento que passava intensificava o medo. Depois de muita insistência, o xerife finalmente foi convencido a levar o caso a sério. A família e os amigos de Britney forneceram todas as informações que conseguiram reunir, formando um quadro mais claro dos acontecimentos que antecederam seu sumiço. O xerife decidiu que era necessário realizar uma entrevista mais detalhada com Bryce, marcando o encontro perto da escola onde ele havia visto Britney pela última vez.
Bryce relatou que, naquele dia, ele e Brittany estavam dirigindo pela região de Spring Creek, algo que faziam com frequência. Durante o passeio, Bryce recebeu uma ligação urgente do pai pedindo que voltasse para casa para ajudar com algumas tarefas. Brittany, compreendendo a mudança repentina de planos, pediu para ser deixada na escola, mencionando sua intenção de encontrar alguém chamado JT. Bryce contou que viu Brittany caminhar em direção a uma caminhonete verde estacionada nas proximidades, onde um homem branco, usando chapéu de cowboy, estava no banco do motorista. Ele admitiu, com arrependimento, que foi embora sem garantir que ela tivesse realmente entrado no veículo ou anotar a placa. Sua memória dos detalhes era vaga, e ele pouco pôde acrescentar sobre o homem ou o veículo. Apesar das lacunas preocupantes no relato de Bryce, os detetives não suspeitaram que ele estivesse mentindo ou envolvido em algo ilícito. Eles o liberaram e redirecionaram o foco para outras linhas de investigação. A polícia decidiu envolver a mídia, na esperança de atrair atenção pública para o caso. Jornais e emissoras divulgaram detalhes sobre o misterioso cowboy e sua caminhonete verde, pedindo que qualquer pessoa com informações entrasse em contato. Apesar da ampla cobertura, os moradores pareciam relutantes em compartilhar informações significativas, como se um clima de medo ou apatia pairasse sobre a cidade. O xerife solicitou ajuda da operadora de telefonia para rastrear a última atividade no celular de Brittany. O resultado indicou uma localização a 7 quilômetros da escola onde Bryce a havia deixado. Detetives correram para o local, vasculhando campos, florestas e construções abandonadas, mas não encontraram pistas relevantes. O rastro de Brittany parecia ter desaparecido, aprofundando o desespero de sua família e amigos. Enquanto isso, a família Ujlak, recusando-se a ficar de braços cruzados, continuou sua busca incansável. Distribuíram mais de 500 panfletos com a foto de Brittany pela cidade e arredores. Alicia recorreu às redes sociais, criando um grupo dedicado às buscas. Ela postava atualizações diárias, na esperança de que a internet alcançasse alguém com informações cruciais. Dias depois, Alicia recebeu uma mensagem de texto perturbadora de um número desconhecido. O remetente afirmava ter sequestrado Brittany e exigia um resgate de $25 mil, ameaçando fazer coisas inimagináveis caso as exigências não fossem atendidas. Outra mensagem dizia que Brittany estava doente e precisava de medicamentos, que só seriam fornecidos após o pagamento do resgate. A família Ujlak ficou paralisada de medo e angústia. Embora desesperados para salvar a filha, decidiram alertar a polícia antes de tomar qualquer atitude. Na delegacia, investigadores iniciaram imediatamente os esforços para rastrear o número do extorsionista, na esperança de que isso levasse ao paradeiro de Brittany. Enquanto os policiais trabalhavam, o líder de uma das equipes de busca voluntária ligou para a delegacia com uma atualização sombria. Ao vasculhar uma área a 20 quilômetros da cidade, os voluntários notaram uma poça suspeita, parecendo sangue seco à beira da estrada. Ao investigarem mais de perto, descobriram uma lona azul escondida nos arbustos, a cerca de 100 metros da estrada. Debaixo dela estava o corpo de uma jovem, parcialmente despida e de bruços. As roupas coincidiam com a descrição do que Brittany usava no dia do desaparecimento. O detetive ligou para Alicia, mãe de Brittany, para dar a notícia devastadora sobre a descoberta de um corpo não identificado. Alicia desabou em lágrimas, sua intuição materna dizendo que era Brittany antes mesmo da confirmação. Quando a família chegou ao local, seus piores temores foram confirmados. Peritos encontraram um chaveiro com o nome de Brittany perto do corpo, confirmando sua identidade. Alicia caiu em prantos ao ver a filha de longe, incapaz de suportar o peso da realidade. O exame preliminar revelou detalhes perturbadores. Brittany havia sido vítima de violência e forçada a atos íntimos. A revelação causou comoção na pequena comunidade. A outrora pacata cidade de Elko agora estava tomada pelo horror e pela dor, à medida que a notícia se espalhava. O foco da investigação mudou rapidamente após a descoberta.
a polícia intensificou os esforços para rastrear o número de telefone do extorsionista, suspeitando de uma ligação com a morte de Britney. Enquanto isso, a busca pelo homem da caminhonete verde tornou-se mais urgente do que nunca. Detetives percorreram cidades próximas, tentando identificar o veículo e ligá-lo a um proprietário local. Testemunhas foram novamente entrevistadas, e a mídia apelou para que qualquer pessoa que tivesse visto algo incomum na época do desaparecimento de Britney se manifestasse. Vigílias à luz de velas foram realizadas em sua memória, reunindo centenas de pessoas que compartilharam histórias sobre sua bondade, resiliência e sonhos. Apesar da tragédia, a família Ujlak prometeu honrar o legado de Britney defendendo medidas de segurança mais rigorosas na comunidade, incluindo programas educativos sobre interações online e segurança pessoal. Ao continuar a examinar a cena do crime, os investigadores se depararam com imagens brutais. Sua calça e roupa íntima estavam abaixadas até os tornozelos. A autópsia mais tarde confirmou que ela havia sido estrangulada e que sua garganta fora brutalmente cortada, este último sendo a causa direta da morte. Perto dali, os agentes encontraram os fones de ouvido de Britney pendurados em galhos, com os fios emaranhados nos arbustos. Havia evidências claras de abuso sexual. Um preservativo usado e sua embalagem foram encontrados perto do corpo. Com essa descoberta sombria, os investigadores tinham agora provas concretas para começar a reconstruir os acontecimentos que levaram à morte de Britney. O medo e a indignação tomaram conta da comunidade, unindo seus membros em luto e solidariedade. As redes sociais tornaram-se uma plataforma de apoio, com centenas de mensagens e homenagens direcionadas a Britney e a sua família devastada. Entre os mais abalados estava Bryce, que manteve contato próximo com a família Ujlak. Ele ajudou a distribuir panfletos, participou das vigílias e foi visto consolando frequentemente os pais e o irmão de Britney. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Bryce descreveu Britney como uma pessoa radiante e bondosa, cuja amizade havia sido uma bênção em sua vida. Apesar do peso emocional, os detetives precisavam seguir adiante. Mandados foram rapidamente obtidos para examinar o computador e o celular de Britney em busca de pistas. As amostras de DNA retiradas do preservativo foram enviadas ao laboratório criminal para análise, embora o resultado pudesse levar semanas. As autoridades também começaram a compilar uma lista de agressores sexuais registrados na região, suspeitando que o assassinato de Britney pudesse ter sido cometido por um predador da internet que visava jovens mulheres. Paralelamente, a polícia investigava as mensagens anônimas de resgate recebidas pela mãe de Britney. Rastrear o número de telefone mostrou-se difícil. Era um número não registrado, adquirido por meio de um serviço online, o que dificultava a localização de sua origem. Embora a fonte permanecesse incerta, os investigadores acreditavam que o remetente tinha conhecimento íntimo sobre o desaparecimento de Britney e provavelmente estava ligado ao crime. Uma peça-chave do quebra-cabeça era a identidade de JT, o misterioso conhecido que Britney mencionara antes de morrer. Os detetives obtiveram dados do telefone dela, permitindo localizar o jovem. No entanto, a esperança de um avanço desmoronou quando foi revelado que JT estava no Alasca na época do assassinato. Embora Britney tivesse se comunicado com ele e planejado encontrá-lo, ele foi definitivamente descartado como suspeito. Com o álibi confirmado de JT, os investigadores voltaram à estaca zero. Voltando-se para outras pistas, os detetives passaram a procurar qualquer pessoa que se encaixasse na descrição do homem com aparência de cowboy que dirigia a caminhonete verde. 2 jovens trabalhadores rurais da região possuíam veículos semelhantes e correspondiam à descrição geral. Ambos foram extensamente interrogados, mas apresentaram álibis irrefutáveis que os colocavam fora de qualquer envolvimento. Cada pista promissora se dissolvia em frustração, deixando o caso em um impasse angustiante. Num esforço desesperado para encontrar novas informações, os detetives revisitaram a família Ujlak. Durante essa conversa, a mãe de Britney se lembrou de um detalhe que havia deixado passar. Algumas semanas antes da morte de Britney, ela havia saído com um homem que encarnava o estilo de vida de cowboy.
Ele trabalhava em um rancho, participava de rodeios e dirigia uma caminhonete. O relacionamento terminou de forma rápida e amarga depois que Britney se recusou a ter intimidade. Embora o rompimento tenha sido relativamente cordial, houve discussões acaloradas, durante as quais o homem teria desejado mal a Britney. Os detetives consideraram essa pista promissora, mas mais uma vez foram frustrados quando o homem apresentou um álibi sólido, corroborado por várias testemunhas, que o colocava fora da cidade no dia do assassinato. A investigação parecia chegar a outro beco sem saída, com a frustração aumentando à medida que os dias se transformavam em semanas sem um suspeito claro. Determinados a explorar todas as possibilidades, os investigadores decidiram revisar todas as filmagens disponíveis de câmeras de tráfego e segurança da cidade e arredores. O foco principal era identificar a caminhonete verde vista perto da escola onde Bryce afirmara ter deixado Britney. Esse processo foi minucioso, envolvendo horas de análise de imagens de baixa qualidade, cruzamento de horários e mapeamento das possíveis rotas que o veículo poderia ter seguido. Estranhamente, o suposto veículo não apareceu em nenhuma câmera próxima à escola onde Bryce disse tê-la deixado. No entanto, a polícia descobriu algo que mudou o rumo da investigação. Imagens mostravam a caminhonete Chevrolet azul de Bryce. Contrariando suas declarações, o vídeo mostrava Bryce passando pela escola sem parar. Essa revelação confirmou que ele havia mentido sobre a caminhonete verde e sobre ter deixado Britney na escola. Os detetives decidiram então seguir o trajeto do veículo de Bryce registrado em outras câmeras. Ele havia afirmado anteriormente que ele e Britney haviam dirigido pela região de Spring Creek durante várias horas. Mas isso também se mostrou falso. Com suspeitas crescentes, os investigadores solicitaram os dados do celular de Bryce para cruzar seus movimentos com os locais conhecidos onde Britney esteve. Um mandado foi rapidamente obtido devido à força das evidências. Discretamente, sem alertar Bryce, os detetives montaram uma linha do tempo incriminadora. Os dados do telefone mostravam que ele esteve com Britney durante todo o dia. Seus deslocamentos coincidiam perfeitamente até o momento em que o celular dela foi desligado. Além disso, o telefone de Bryce o colocava exatamente no local onde o corpo de Britney foi encontrado. As evidências tornavam-se incontestáveis. Bryce estivera na cena do crime e havia participado do assassinato, ou, no mínimo, o testemunhado. Para confirmar as suspeitas, os investigadores precisavam de provas físicas. Bryce foi convocado para fornecer amostras de DNA e se submeter a exames adicionais. Embora ele tenha cooperado voluntariamente, os investigadores agiram com cautela, apresentando o pedido como um procedimento de rotina para todos próximos de Britney. Partículas de pele encontradas sob as unhas de Britney e o DNA do preservativo encontrado na cena foram comparados com as amostras de Bryce. Quando os resultados chegaram, foram conclusivos. O DNA de Bryce correspondia a ambos. Isso confirmou que ele havia mantido relações sexuais com Britney, mas a análise forense também indicou que não havia sido consensual. Britney havia sido forçada. Munidos dessas evidências, os detetives convocaram Bryce para mais uma rodada de interrogatório. Cuidadosos para não revelar suas cartas, agiram como se ainda estivessem apenas esclarecendo fatos básicos. Bryce parecia calmo e confiante, repetindo sua afirmação anterior de que ele e Britney tinham um relacionamento platônico e que havia como uma figura de irmã. No entanto, os investigadores começaram a fazer sutis rachaduras em sua história. Informaram-lhe que um preservativo contendo seu DNA havia sido encontrado na cena do crime. Essa revelação abalou claramente Bryce. Percebendo que sua versão inicial não se sustentaria, ele começou a alterar sua narrativa. Alegou que Britney havia flertado inesperadamente com ele no dia de sua morte, comportamento que, segundo ele, não condizia com a personalidade dela. De acordo com o relato revisado de Bryce, eles se beijaram e, eventualmente, tiveram sexo oral consensual usando um preservativo. Ele afirmou que isso ocorreu à beira da estrada, onde seu corpo foi posteriormente encontrado. Depois disso, insistiu. Levou-a para encontrar o misterioso cowboy da caminhonete verde, mas a deixou em um local diferente da escola. Os detetives pressionaram Bryce ainda mais,
apontando inconsistências em sua história. Quando questionado sobre a descrição do cowboy ou detalhes da caminhonete, Bryce ofereceu respostas vagas e inúteis, alegando que não havia conseguido observar bem o homem ou o veículo. Sua recusa em abandonar a história da caminhonete verde levantou ainda mais suspeitas. Os investigadores não se convenceram pelo testemunho revisado de Bryce. As provas forenses pintavam um quadro de violência e coerção, contradizendo sua alegação de intimidade consensual. Partículas de pele sob as unhas de Britney sugeriam uma luta, e seus ferimentos indicavam que ela havia lutado ferozmente contra o agressor. Os investigadores decidiram aprofundar-se no passado de Bryce. Entrevistas com amigos em comum e conhecidos revelaram que Bryce era obcecado por Britney havia anos. Embora externamente ele retratasse a relação como de irmãos, alguns amigos recordavam momentos em que Bryce demonstrava ciúmes ou possessividade, especialmente quando Britney interagia com outros homens. Esses comportamentos, embora sutis, sugeriam uma tensão mais profunda e não declarada na dinâmica entre os dois. Em um giro perturbador, um conhecido relatou uma conversa na qual Bryce havia expressado frustração por estar na friend zone com Britney. Ele teria brincado dizendo que um dia ela vai perceber o que está perdendo. Uma frase que agora soava sombriamente profética. As filmagens de vigilância forneceram mais evidências que contradiziam a narrativa de Bryce. Não apenas não mostravam nenhuma caminhonete verde, como também capturaram a caminhonete de Bryce, permanecendo por um longo período próximo à cena do crime. Isso contrariava sua alegação de que apenas deixara Britney para encontrar outra pessoa. Os investigadores teorizaram que Bryce, sentindo-se rejeitado ou desprezado, poderia ter reagido com fúria. O golpe final contra a história de Bryce veio de uma análise forense adicional. Pequenas quantidades de seu sangue foram encontradas nas roupas de Britney, sugerindo que ele poderia ter se ferido durante a luta. A combinação de provas de DNA, filmagens de vigilância e análise comportamental deixava poucas dúvidas sobre sua culpa. Com as evidências se acumulando, Bryce foi levado para um último interrogatório. Desta vez, os detetives o confrontaram diretamente com os resultados forenses, as imagens das câmeras e a linha do tempo extraída dos dados de seu telefone. Encurralado, Bryce desabou e confessou. Admitiu que havia levado Britney ao local remoto onde seu corpo foi encontrado, com a intenção de confessar seus sentimentos por ela. Quando foi rejeitado, iniciou-se uma discussão acalorada. Bryce afirmou que perdeu o controle e tentou forçá-la. Quando Britney resistiu e ameaçou denunciá-lo, ele entrou em pânico. Em sua confissão, Bryce descreveu como a estrangulou em um acesso de raiva e, temendo que ela ainda estivesse viva, cortou sua garganta. Apesar de confessar, Bryce tentou minimizar suas ações, culpando seu comportamento por um turbilhão emocional e afirmando que se tratava de um incidente isolado. Sua frieza ao racionalizar o crime apenas aumentou o horror para todos os envolvidos. Os investigadores revisaram meticulosamente as provas e resumiram suas conclusões. A versão de Bryce, de que outro homem havia pego Britney, levado à cena do crime e a matado, estava cheia de inconsistências. Primeiro, nenhum DNA estranho foi encontrado no corpo de Britney. Em vez disso, o DNA de Bryce era abundante. Vestígios de seu DNA foram encontrados sob as unhas dela, em áreas íntimas e até no pescoço, próximo ao ferimento fatal de faca. As filmagens de segurança e os dados de localização do telefone também desacreditavam sua alegação. As provas confirmavam que Bryce não havia parado em nenhum outro lugar e mentiu sobre deixar Britney em outro ponto. Diante do peso esmagador das provas, Bryce foi informado sobre as contradições em sua história. Contudo, ele já apresentava uma nova versão. Alegou que a morte foi acidental, que Britney havia pedido sexo agressivo envolvendo uma faca, durante o qual ela teria acidentalmente se ferido fatalmente. Essa explicação era implausível, especialmente considerando seu histórico. Em 19 de março de 2020, Bryce Dickey, então com 18 anos, foi preso. Após obter um mandado, os detetives revistaram a casa e o veículo de Bryce.
O que encontraram pintava um quadro ainda mais sombrio. Em seu armário, havia um par de sapatos manchados com o sangue de Britney, além de uma faca que se acreditava ser a arma do crime. No porta-malas do carro, encontraram um moletom ensanguentado, também coberto com o sangue da vítima. Tanto os sapatos quanto o moletom continham impressões digitais e DNA de Bryce, eliminando qualquer dúvida sobre seu envolvimento. Quando a família Udlak foi informada da culpa de Bryce, o choque foi imensurável. A mãe, o pai e o irmão de Britney viam Bryce como parte da família. Confiavam nele plenamente, tratando-o como um filho. Para eles, Bryce era o melhor amigo de Britney, alguém que cuidava dela e garantia sua segurança. Descobrir que ele havia traído essa confiança da forma mais horrível imaginável foi devastador. A família lutava para conciliar a imagem do jovem que haviam acolhido com o assassino frio e manipulador revelado pelas provas. Uma pergunta atormentava a família de Britney. Por quê? Apesar da confissão, Bryce nunca revelou seu verdadeiro motivo para matar Britney. Suas alegações de uma morte acidental eram ridículas diante das evidências, mas ele se recusava a dar uma explicação real. As peças que faltavam no quebra-cabeça foram fornecidas por uma amiga próxima de Britney. Segundo ela, alguns dias antes do assassinato, Bryce havia confessado seus sentimentos românticos a Britney. Ela o rejeitou gentilmente, sugerindo que permanecessem amigos. Embora Britney tenha lidado com a situação com delicadeza, a rejeição pareceu afetá-lo profundamente. Ao mesmo tempo, Bryce descobriu que Britney estava se comunicando com um novo conhecido, JT. A amiga revelou que Bryce havia expressado ciúmes e frustração em relação a isso, chegando a fazer comentários enigmáticos sobre mostrar a ela o que merecia. Os detetives teorizaram que a rejeição, combinada com sua percepção de competição por parte de JT, empurrou Bryce para um estado de fúria. Sua natureza controladora não suportava perder influência sobre a vida de Britney. Tomado por raiva e ressentimento, decidiu puni-la por rejeitá-lo e seguir em frente. A morte de Britney deixou uma marca indelével em sua família e na comunidade. A família Udlak, destruída pela perda de sua amada filha e irmã, canalizou seu luto para a causa da conscientização. Criaram a Fundação Britney Udlak, uma organização dedicada a alertar sobre a violência nos relacionamentos, manipulação e sinais de comportamento abusivo. A fundação também passou a apoiar jovens mulheres que enfrentam perigos semelhantes, oferecendo recursos e educação para ajudá-las a reconhecer e escapar de relações nocivas. O julgamento e suas revelações abalaram a cidade de Elko. Os moradores lutavam para aceitar que alguém que acreditavam conhecer, um jovem criado entre eles, fosse capaz de atos tão horríveis. Inicialmente, a polícia não levou o desaparecimento da jovem a sério, supondo que ela pudesse ter fugido de casa ou saído com amigos. Se a investigação tivesse começado imediatamente, talvez Britney pudesse ter sido salva. Além disso, a família e os amigos da garota acreditaram nas palavras de Bryce por tempo demais, apesar das inúmeras inconsistências e contradições em sua história. Se eles tivessem suspeitado de algo errado mais cedo e compartilhado suas dúvidas com a investigação, isso poderia ter acelerado a descoberta do crime e a prisão do assassino. O julgamento de Bryce Dick pelo assassinato não começou até maio de 2022, mais de 2 anos após sua trágica morte. O tribunal estava lotado de pessoas ansiosas por justiça, e a promotoria apresentou meticulosamente um caso convincente. Suas provas incluíam correspondências de DNA incriminatórias, imagens de vigilância comprometedoras e depoimentos poderosos de pessoas que conheciam tanto a vítima quanto o acusado. Entre as testemunhas, a ex-namorada de Bryce forneceu alguns dos depoimentos mais arrepiantes e decisivos, desmontando a fachada do carismático jovem cowboy que a cidade acreditava conhecer. Ele frequentemente ajudava os outros, participava de eventos locais e parecia incorporar os valores de trabalho árduo e bondade. No entanto, a imagem apresentada por sua ex-namorada era um contraste gritante. Ela o descreveu como extremamente controlador, manipulador e perigosamente temperamental.
Relatou inúmeras brigas em que Bryce escalou para a violência física, incluindo múltiplos episódios de estrangulamento durante discussões. Seu depoimento o pintou como um predador com um lado sombrio e sinistro, capaz de uma crueldade aterrorizante. Após o término do relacionamento, o comportamento de Bryce tornou-se obsessivo. Ele a perseguiu incansavelmente, enviando mensagens ameaçadoras e fazendo-a temer por sua segurança. O assédio só parou depois que os pais dela intervieram, ameaçando apresentar queixas se ele não a deixasse em paz. Seu depoimento destruiu a ilusão do bom rapaz que Bryce aparentava ser. Os comportamentos que ele exibiu em seu relacionamento, manipulação, controle e violência, eram estranhamente semelhantes à dinâmica que mais tarde teve com Britney. O que antes parecia preocupação protetora com Britney, dar-lhe caronas, garantir que chegasse em casa em segurança, era, em retrospectiva, uma extensão de sua natureza controladora. Ele queria monitorar seus movimentos e afirmar domínio sobre sua vida. Apesar das provas esmagadoras, o advogado de defesa de Bryce tentou semear dúvidas, apresentando teorias mirabolantes sobre o crime e sugerindo explicações alternativas para as provas forenses. No entanto, o júri não se deixou influenciar. A combinação de provas físicas, depoimentos de testemunhas e relatos contraditórios de Bryce tornou o caso contra ele inquestionável. Após 9 dias de audiências, os jurados levaram cerca de 1 hora para discutir o veredicto. Todos concordaram que Bryce era culpado de homicídio em 1º grau e coerção para relações íntimas. O juiz o condenou à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após cumprir 20 anos. Pelo uso de uma arma mortal, ele recebeu mais 20 anos. A mesma pena foi aplicada pelo crime de sequestro, e por coerção para intimidade mediante força, mais 10 anos foram acrescentados à sentença. Bryce foi preso para o resto da vida. Ele só